Fala pessoal do canal Segurança e Defesa TV, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Trouxe aqui o Dr. André, acho que todos conhecem, delegado de polícia, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. E, na verdade, ele quase pediu o direito de resposta na justiça porque eu citei o nome dele num dos episódios, onde eu falei que ele criticou o 01 da SSP, que é delegado. E hoje a gente vai bater um papo bem legal com o Dr. André, você vai conhecer algumas perspectivas e necessidades da Polícia Civil, necessidades dos delegados. A tudo isso a gente vai conversar depois da vinheta. André, obrigado pela presença. Você ficou chateado, que eu fiz um react seu? Não, jamais. Primeiro, um grande abraço aqui para a sua audiência, esse canal aqui que traz tudo de maneira detalhada sobre Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Técnico-Científica, se é que a gente pode chamar dessa forma também, né? Ainda não está prevista na Constituição dessa forma. Enfim, todas as forças policiais. Não, eu só estou trazendo a perspectiva técnica aqui. A gente tenta se pautar pelo que o direito traz e pelas nossas visões também em relação à segurança pública. Então, te agradeço aqui pela oportunidade. E o direito de resposta, jamais, que nós somos amigos, era só dizer, Dancas, precisa aí esclarecer alguma coisa. Mas não foi nem esse caso, Dancas, em relação à visibilidade que você deu ao nosso trabalho, em relação à carta de repúdio, em relação ao nosso posicionamento em defesa da Polícia Civil. Eu acho importante você expor. É óbvio que, de acordo com sua perspectiva, que nem sempre é a perspectiva nossa, é uma visão sua de interpretar os fatos. Então, eu vou até fazer o uso e recorrer a Voltaire, né? Defenderei até a morte o teu direito de dizer, mesmo que eu não concorde com aquilo que você diga. Então, a gente vai seguindo aqui nessa linha. Eu acho que seria legal que se todos ouvissem o que ele acaba de falar, né? O Voltaire, um grande filósofo, que falou assim, fale mesmo que eu não concorde. O problema é você não poder ter o direito de falar ou não falar. O que a carta de repúdio quis dizer, já que você não criticou o 01? Sim. Aí, um abraço a todos os delegados que me assistem aqui, tá? Ele é meu amigo mesmo. O que é? Qual a essência da... A carta de repúdio, primeiro, para a gente situar nossos ouvintes. Nós fizemos uma carta de repúdio em relação a uma ocorrência em que a gente identificou que o ordenamento jurídico brasileiro não foi observado. Houve uma ocorrência da Polícia Militar em uma determinada comunidade aqui na Zona Sul e que, infelizmente, foi efetuado um disparo de arma de fogo pelo policial militar e que esse disparo atingiu um cidadão, uma pessoa comum que estava indo trabalhar. Isso está comprovado na ocorrência. Tudo bem. Até aí, a gente tem diversos aspectos legais para debater. Eu não debato o mérito da ocorrência, é o primeiro ponto. Então, para a gente delimitar aqui a nossa carta, eu não debato o mérito da ocorrência. Se foi homicídio doloso, culposo, se foi uma lesão corporal, morte decorrente de intervenção policial, ou lesão corporal decorrente de intervenção policial, tendo em vista que aquele cidadão ali não morreu, graças a Deus. O que eu defendo é a observância do procedimento, do devido processo legal, do ordenamento jurídico em relação a competências. Quando você fala eu, você está falando em nome da associação. Não é o doutor André, pessoa física, CPF. É todos os associados, todos os delegados. É o posicionamento da associação dos delegados, né? Como a gente está como presidente... Há bastante tempo já, né? 2 anos, né? Mas parece uma eternidade. De tanto que a gente trabalhou, parece que é mais tempo. Então, a gente traz esse posicionamento, e não é um posicionamento nosso de delegados, é um posicionamento também que a gente observou lá atrás, e a gente tem um caso, que é um case relacionado a isso, que foi o do senhor Clóvis, que também, infelizmente, na situação do senhor Clóvis, ele faleceu com um tiro na cabeça, indo para a farmácia, um homem de 70 anos de idade. Aquela foi uma fatalidade, aquilo foi uma coisa absurda. Assim, que a gente fica muito assim, triste em relação ao episódio, mas a gente precisa que o ordenamento jurídico seja observado. E o que é isso? É pegar a ocorrência e a ocorrência ser apresentada na delegacia de polícia. É isso. Em breves linhas, é isso. E por que eu digo isso? Porque quartel não é lugar para investigar crime. Quartel não é lugar para investigar crime. Crime comum. Crime militar
Sim, aí eu já vi seu olho aí. Você que falar da polícia militar, você já veio o sangue no olho, acima de mim. Não, mas isso eu falei no vídeo, né? Exato, exato. Então a gente não ignora o ordenamento jurídico em relação às especificidades dos policiais militares, que tem sim que ter um regramento próprio para observância de suas normas ali, dentro da perspectiva do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar. Quando a gente observa que tem um civil que foi vitimado e que essa circunstância precisa ter análise técnico-jurídica de alguém que é legitimado pela Constituição Federal e que isso não é observado, então é nesse momento que a gente entra em ação. Então, e somente só nesse momento que a gente entra em ação, e foi por isso que a gente fez a carta de repúdio. Falando a todos os policiais civis que me assistem, um forte abraço, os científicos, os penais, os militares, todos os policiais federais, os GCMs. Eu entendo muito bem que o Dr. André coloca, acho justo isso daí, acho perfeito, não vou falar nada, mas existe uma lei que fala que os policiais militares já podem tocar o procedimento judicial pelo SJD, né, a Seção de Justiça e Disciplina Militar, Fica no Tribunal de Justiça. que eles podem tocar e depois eles avisam os delegados. Existe uma lei que trata disso. Por que a associação não entrou com a ação direta de inconstitucionalidade? Ou se entrou com a citação? Não, talvez a gente esteja aqui confundindo um pouco, né? Nessa tua fala a gente vai tentar trazer um pouco à luz aí essa situação. Veja, existe sim a legislação que rege os militares, inclusive os militares em serviço, quando eles praticam o quê? Crimes militares previstos no Código Penal Militar. E aí existe o Código de Processo Penal Militar. Tudo bem. Existe uma lei de 2017 que fez uma alteração em relação a essas normativas e que trouxe ali um poder maior de investigação da Polícia Judiciária Militar, que inclusive é uma expressão que ficou muito bem cunhada na Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares, Lei 14.751, de 12 de dezembro de 2023, e que foi construída em conjunto com a Lei Orgânica das Polícias Civis, Lei 14.735, de 23 de novembro de 2023. Vejam que elas são ali umas leis irmãs, né? E até usar aquela expressão co-irmã, né? As pessoas costumam utilizar. Aí só fazendo um corte aí, o capitão Augusto, que é colega nosso, tá sempre aqui no podcast, falou que ele que ajudou a aprovar a lei da Polícia Civil. E a gente ajudou a aprovar a da Polícia Militar. Tá certo. E aí, é que essas leis foram construídas juntas, né? Então, você tem sim essa especificidade da Polícia Militar para investigar os crimes praticados por militares dentro ali da atividade militar. Mas veja, eu estou tratando a priori de um crime, eventual crime contra a vida. Aí você diz, mas não é, ele atirou sem querer, foi culposo, logo crime culposo é investigado pela Justiça Militar, praticado por militar ali em serviço. Beleza, mas tem a vida de um cidadão ali envolvida. Ele não quer ser investigado pelo policial militar. Ele não, é a família. Aí é onde entra a questão. Você lembra no caso do Sr. Clóvis, a repercussão que deu, inclusive a Rede Globo, o grande jornalista Wallace Lara, que trouxe a exposição do fato, que a família, tendo o seu ente querido, um cidadão, 70 anos de idade, aposentado, já tinha contribuído para a sociedade, já foi ali do sistema ferroviário aqui de São Paulo, estava indo para a farmácia, andando na calçada. E houve, só para o pessoal relembrar, houve a abordagem de uma viatura da Polícia Militar a 2 indivíduos em uma moto, suspeitos. Quando o policial militar ele foi desembarcar da viatura, houve o disparo. Isso depois foi exposto na imprensa, inclusive as filmagens foram para a imprensa. Eu até acho isso errado, tá, Idancas? Eu acho que as imagens de câmeras de policiais elas não devem ser expostas na imprensa de uma forma ou de outra. Se isso vazou, dos prédios também, né? Dos prédios pegou a imagem, infelizmente, do idoso caindo na calçada, mas depois a imprensa conseguiu a imagem da própria câmera dos policiais. Mas enfim. Então, esse fato específico trouxe essa situação. E a
família da vítima, quando foi comunicada, a esposa, os filhos, olha, aconteceu isso com o senhor Clóvis e a ocorrência está sendo lavrada no quartel. E eles estranharam isso. No quartel não é na delegacia que se faz a ocorrência. Não é no quartel. Foram lá. E aí tem um relato, está filmado, viu, gente? Está na reportagem. Tem um relato que diz assim, a família diz assim, olha, a gente ficou aqui indignado porque a gente foi recebido aqui por um policial e que esse policial disse, olha, a gente está sofrendo tanto quanto vocês perderam um ente querido e a gente perdeu um colega de farda porque ele vai ser punido por causa disso. São coisas, valores diferentes, né? São. Olha, eu não quero entrar, né? eu não quero entrar no mérito, sabe, Dancas? Eu tenho minhas convicções pessoais a respeito de toda e qualquer ocorrência, mas eu não coloco isso na frente do direito, da minha posição, enfim. O que eu quero dizer aqui... Falta de sensibilidade terrível também, se você falar isso para uma vítima. Acho que todo mundo está num momento emocional ali muito difícil, né? Eu fui policial militar, eu sei o que... Eu fui também civil. Fomos, né? Fomos, né? Fomos. E eu sei como é. Eu vivi isso, eu sei como é. Então, a gente sabe o contexto emocional. E tudo isso ocorreu dessa forma que nós entendemos que é uma forma atabalhoada de levar as ocorrências adiante, porque o ordenamento jurídico não foi observado. Porque se essa ocorrência tivesse sido levada para a delegacia, para o delegado de polícia plantonista, que estava lá, inclusive, aguardando receber essa ocorrência, e a ocorrência não foi apresentada a ele, se isso tivesse sido feito, a gente teria o curso normal da Constituição Federal, do ordenamento jurídico infraconstitucional, inclusive de normas estaduais, porque existe uma resolução da própria SSP. Então, é isso que eu queria entrar no mérito, se você puder responder, esclarecer a nossa audiência, que não é só São Paulo, é Brasil. Então você colocou duas ocorrências. Aquele senhor, que a gente tem as imagens recuperadas e colocamos aqui no podcast, que ele veio a sofrer um tiro na cabeça, eu acho que foi, né? E essa era a carta do repúdio. Naquela época, o senhor já estava como presidente da Associação dos Delegados e criticou muito o Derrite, que é policial militar, oficial da Polícia Militar. E a gente até entendia que talvez ele pudesse puxar a sardinha para a Polícia Militar, como algumas pessoas falam, e deixando a Polícia Civil um pouquinho mais do lado. Mas hoje o cenário é diferente. O doutor Nico é policial civil, então ele ratificou o comportamento da Polícia Militar sendo delegado. Aí você faz a carta de repúdio. Então, se a SSP ratifica por um oficial da polícia, sendo secretário, e por um delegado de polícia, tá tudo certo, é legal. Ou não? Não. Vamos delimitar as coisas. Primeiro, eu não critico pessoas. Sim. Eu critico o que sai fora daquilo que está no ordenamento jurídico. Deixa eu só fazer um contorno aqui, fazer um parênteses, porque quando o doutor André está aqui, ele representa a associação. Só que a gente precisa lembrar que, seja Derrite, oficial da Polícia Militar, ou o doutor Nico, que é delegado de polícia, eles são pessoas politicamente expostas e assumem uma função pública de prestar o serviço. Então é legítimo a gente cobrar de pessoas públicas a melhor prestação de serviço. E esse podcast quer entender toda essa dinâmica. Fique bem claro, o doutor André não é pessoa politicamente exposta. É delegado de polícia afastado hoje como presidente da associação. O Derrite é oficial da polícia, oficial da reserva remunerada. Por quê? Porque ele é deputado federal e vai concorrer ao Senado. Então ele estava como pessoa politicamente exposta, hoje também é. E o doutor Nico assume essa função também, de pessoa politicamente exposta. Errei alguma coisa? Não. Então eles, como pessoas públicas, vão sofrer, obviamente, o julgamento público por trabalhar, por prestar serviço para nós. Eu volto a dizer assim, eu acho que não é nem a questão da PEP, né, pessoa politicamente exposta. Na minha visão, volto a dizer, eu estou delimitando o tema, um aspecto técnico-jurídico de ocorrências e que essas ocorrências demandam, e aí é onde talvez entre no ponto que você está trazendo, demandam um posicionamento institucional. E quem está à frente da pasta, eventualmente é um policial militar, é um delegado de polícia, como já foi promotor de justiça, pode ser quem seja, qualquer cargo. Então, você tem essa delimitação aqui da questão. Bom, trazendo isso aqui, vamos agora para os fatos, agora para o direito. Tanto naquela situação
em que houve uma morte decorrente de intervenção policial, como nessa situação de agora, em que houve uma lesão corporal decorrente de intervenção policial, tendo em vista que a vítima não faleceu, nas duas situações a gente tem aí, em tese, um crime contra a vida, praticado por um militar contra um civil, que em tese a gente pode ter uma responsabilização pelo tribunal do júri, no caso, inclusive, da morte decorrente de intervenção policial. Estou falando de lei, não estou falando do fato. Como eu disse no começo, eu não me posiciono sobre o mérito. Eu costumo, inclusive, Danks, ter esse posicionamento em relação a outras ocorrências de delegados de polícia que nos procuram enquanto representante deles. Você vê o caso, vou trazer outro caso aqui, que foi o caso do Rafael, do policial Rafael, que, infelizmente, pela desintegração entre as forças de segurança no estado de São Paulo, e essa crítica a gente fez de maneira muito contundente, morreu no campo operacional por um disparo realizado pelo policial militar. Você lembra dessa ocorrência, né? Quando então, era Isópolis? Foi Zona Sul também. Eu não lembro, talvez foi lá. Acho que foi aquele pedaço lá. Isso. Veja. E, só lembrando, é uma ocorrência onde você teve a incursão da rota e veio os policiais civis, aí começaram a falar, mas ele não era investigador, ele era agente de telecom, não poderia estar lá. Essas bobeiras aí que a polícia militar resolve falar, não sei por quê. Tentando defender a polícia militar antes de conhecer os fatos. Mas eu lembro dessa daí, André. Então, veja, voltando. Quando o delegado de polícia analisa uma ocorrência e que ele sente-se ali invadido de suas prerrogativas, ele me procura enquanto representante, porque a Associação dos Delegados é quem dá voz. E eu, por uma circunstância, estou no cargo de presidente. Eu tenho que ser a voz daquele delegado que não pode, muitas vezes, inclusive, se manifestar publicamente em relação a determinada ocorrência, em relação a determinada invasão das competências, das atribuições que ele tem. E não é porque ele quer, porque ele gosta de ter atribuições, é porque ele precisa, senão ele não desenvolve. Senão depois ele é quem vai ser punido. E ele não pode nem falar. Como delegado, qualquer policial civil não pode. É a lei da mordaça em São Paulo, né? Exato. Aqui em São Paulo é chamado de lei da mordaça, que não acontece em outros estados. Qualquer policial, seja civil, militar, científico, penal, ele não pode falar oi, sendo policial, né? Então ele me procura e eu falo, porque eu não tenho nenhum problema em falar aquilo que tem que ser dito. Exatamente. Exatamente. Aqui não tem nenhum problema. Se é para falar, se é para defender o correto, o certo, a gente vai falar. Não tenho nenhum problema com isso. E vou continuar fazendo. Então, quando a gente tem os delegados, ou até mesmo hoje, por meio do Fórum Resiste Polícia Civil, que depois é importante a gente até falar sobre, policiais civis envolvidos em situações que demandam uma voz mais potente, a gente é procurado e a gente vai exercer o nosso papel de acordo também com o que a lei prevê. Eu tenho um estatuto que me dá essa cobertura. Eu tenho leis, eu tenho a própria Constituição Federal que defende o direito de associação, de livre manifestação do pensamento. Então a gente vem aqui para trazer essa exposição pautada na técnica, no equilíbrio e defendendo a verdade. André, está bem claro a posição sua, mas a associação que você representa, cara, eu tenho falado isso em vários episódios aqui. Vou falar de 3 associações. A Associação dos Delegados de São Paulo, o André Parri, que é o presidente. Eu vou falar das praças, que eu conheço o Gimenez, veterano Gimenez. É outro que está defendendo os policiais. E a PMDFESP, que é uma associação sui generis, defende todos os policiais vitimados ou que se tornam PCV. Tirando essas 3 associações, eu não conheço nenhuma que defenda policiais. Eu não conheço. Você conhece? Não, eu não conheço, não vou colocar nessa situação. Eu não conheço, cara. Então ele vem aqui e fala. E isso que é legal. E aí eu vou fazer uma pergunta para o presidente da associação. Os policiais civis, no caso você vai falar só pelos delegados, né? Você não tem essa legitimidade para falar pelos investigadores. Fica o convite aí para a Associação dos Investigadores, a Associação dos Escrivães, sindicatos, virem aqui também a se manifestarem. Os delegados em São Paulo ganham bem? Porque eles hoje ganham lá? Porque vocês falam, tem o meu RTP o mais baixo do Brasil. Mas o meu padrão é o mais baixo do Brasil. Mas vocês já não 100% de RTP. Vocês acumulam delegacia. Vocês fecham DP, faz central de flagrante. Vocês vão colocando uma série de penduricalhos que o delegado está ganhando 30, 40 mil. É verdade ou não? Igual o pessoal fala aí nas redes.
Não, Esclareça isso daí pra gente. vamos esclarecer. O salário dos delegados de polícia do estado de São Paulo estão ali nas piores colocações do ranking nacional. Isso é estudo. Isso daqui eu não estou falando porque eu acho. Eu fiz um estudo recente, do ano passado, em que a gente trouxe ali mais de 100 laudas por um escritório muito bem consolidado, um escritório excelente de Brasília, que é o DTA, e ele trouxe ali um cotejo, ou seja, uma comparação das remunerações dos delegados de polícia das 27 unidades federativas, 26 estados e o Distrito Federal, o DF. Então, ali você tem esmiuçado todo esse sistema de pagamento de todas as polícias. Aí você divide, grosso modo, o modelo de vencimento e o modelo de subsídio. Em São Paulo, a gente recebe por vencimentos, que você tem algumas parcelinhas que vão sendo somadas. Aí você tem aqui, em São Paulo, para o delegado, você tem um salário base, você tem um RETP, você tem a DPJ, que é uma parcela específica por você ser o dirigente da instituição, é um cargo previsto na Constituição Federal, por você comandar toda a Polícia Civil, e você tem aí aquilo que todo servidor do Estado de São Paulo tem, que são os quinquênios e sexta parte. Que a cada 5 anos você vai tendo ali Tem estado que é triênio, né? Mas aqui é... Tem estado que é triênio, anuênio, biênio, enfim. Aqui é quinquênio. Aqui é quinquênio. São Paulo tudo é pior, né? O salário tudo é pior em São Paulo. É quinquênio. É mesmo. É assim. É verdade. Então, você tem essa estrutura. Quando você soma essas parcelas, que vai somar com as parcelas também base dos outros estados, seja vencimento, seja subsídio, São Paulo, os delegados estão lá na 24ª posição. Caramba. 24ª posição. Dentro do nosso ranking ali. Só ganha de 3. Só ganha de 3. Mas não vai ser rebaixado, pelo menos. Rebaixa só 2. É capaz de ser, viu? Porque eles vão evoluindo, viu? Os outros estados evoluem, então a gente às vezes está lá por último. São Paulo não tem ocorrência para delegado? Não tem. Não tem. Não, é pouca gente, né? 46 milhões de pessoas. Ai, meu Deus. Você sabe que a diferença nossa aqui de São Paulo é que a gente, isso aí é fato, eu vim lá de Pernambuco também, né? Eu fui policial civil lá em Pernambuco, fui soldado da Polícia Militar lá. Cara, é surreal a diferença de volume de trabalho em São Paulo. É uma coisa assim absurda, é muito maior. É muito maior em São Paulo o volume de trabalho do que em outros estados. Você tira pelo tamanho de São Paulo, e a remuneração, a quantidade de pessoas. Vou te dar um exemplo. Lá na área da Zona Leste, eu era delegado plantonista, fui delegado do 50DP, fundão lá do Itaim Paulista, cinquentinha, que o pessoal chama, e depois fui delegado lá da DDM, da 8ª DDM, e acumulava com a 7ª DDM. E a gente pegava, num plantão noturno, a área de 2 seccionais. Ali eu cobria, sozinho, como plantonista, uma área de mais de 1 milhão de pessoas. Caramba. Quando você junta os bairros de cada seccional ali, você tem um volume demográfico gigantesco na Zona Leste de São Paulo. Todo mundo sabe disso. E aí você está sozinho, com um investigador, com 2 investigadores, né, independente do cargo, vamos colocar aqui investigador, 2 policiais e um escrivão de polícia, para dar conta de todas as demandas dessa área de violência doméstica. Eu estou falando de violência doméstica. Aí você tem um plantão que cuida das outras ocorrências e que aí a gente vai fazendo ali da forma como é possível para dar vazão a esse tipo de ocorrência, que não é pouco. E a Polícia Militar trabalhando também de maneira incansável na rua. Isso aqui a gente precisa registrar. Trabalhando e apresentando e trazendo as ocorrências e a gente ali tendo que dar o contorno jurídico aos fatos que ocorrem ali no dia a dia da comunidade. Então, veja, São Paulo tem um volume maior, mas São Paulo é o pior estado em relação à remuneração. E ainda tem um adicional em São Paulo, né, que São Paulo é o estado com o maior PIB. Na federação, na arrecadação. 500, eu vi outro dia o Rodrigo Espada falando, né, que é do representante lá da Fresp, dos auditores fiscais, se não me engano, 558 bilhões a arrecadação do estado de São Paulo. A última vez que eu vi, que faz alguns anos, estava 350 bi, então é isso mesmo, é isso mesmo. Então você tem aí que isso é a arrecadação, o PIB de alguns países, inclusive, né? Maior que da Argentina. Pois é, olha, você conhece bem aí do assunto. Na Argentina. E por que, na sua visão, o baixo salário do policial civil? Eu só vou fazer uma complementação de todos os policiais. Sim. Mas como ele está falando da Polícia Civil, ele vai falar só
dos delegados. Por quê? Por que que paga-se mal? É proposital? Ou o que que é, cara? Eu acho que São Paulo tem uma cultura de pagar mal a todos os seus servidores, né? E aqui eu falo de policial, de delegado, eu falo também dos policiais civis, né? Como eu te disse, só fazendo uma parte aqui, a gente coordena o Fórum Resiste Polícia Civil, que é a junção Tá. das entidades de classe que representam os policiais civis. Inclusive, os presidentes lá dos investigadores, dos escrivães, tem o Fernando, Marieto, o Renato Del Moura, tem a Lúcia, que é do Sintelpol, dos agentes de telecomunicações. Enfim, tem um pessoal ali muito bacana que a gente está junto há 4 anos. Criamos o Fórum. O Fórum Resiste Polícia Civil, inclusive, foi o movimento que fez aquele protesto no final do ano passado, lá na frente da SSP, e que depois daquilo a gente foi lá falar com o governador, enfim, então a gente está muito bem organizado pela primeira vez na história das entidades. Tem aquela associação às praças lá que tá no meio de vocês. O Gimenez veio como uma grata surpresa, né? Quando a gente lançou, só para fazer uma parte aqui, quando a gente lançou o protesto lá na frente da SSP, o Gimenez ligou para mim e disse: "Ô, doutor, tudo bem? Eu queria participar também." Eu disse: "Agora, meu amigo, vem aqui para a gente bater." Mas nenhuma outra associação da PM, só essa. Naquela oportunidade veio o Gimenez, veio alguma outra representação que o próprio Gimenez apresentou para nós e a gente fez um movimento conjunto. Depois veio também os policiais penais, como o Jabá. O Jabá veio aqui, tá? E eles aderiram ao nosso movimento ali e a gente, né, teve aí como eu te disse, né, a primeira vez que a gente viu na história do Estado de São Paulo essas forças se unirem para reivindicarem demandas em comum e de maneira organizada. E esse fórum resiste, você como presidente da associação, você liderando os demais policiais civis, penais, né, militares, no caso do Gimenez, porque a associação da PM vai querer só a ação do Ale e do Alezinho. Quem é PM sabe que tá assistindo, sabe do que eu estou falando. Você acha que vocês conseguem se articular para que não só os policiais, mas principalmente os policiais, consigam ter um salário digno de São Paulo? E não um salário digno de quem está na 24ª colocação do PIB brasileiro. Você acha que esse é o início de um processo? E o que vocês precisam para isso ir à frente? Olha, só para a gente delimitar também, eu sou presidente da Associação dos Delegados, coordeno o Fórum Resiste e nós temos uma carta de princípios no Fórum. E ela diz o seguinte, olha, aqui a gente vai junto nas pautas comuns, as pautas de consenso, as pautas de dissenso a gente trata de maneira progressiva. Porque não adianta a gente chegar aqui para discutir dissensos e consensos e começar pelos dissensos, né? A gente não passa da primeiro minuto de conversa. Então, a gente trata dos consensos. Quais são os consensos? O salário. O salário da Polícia Civil é ruim, da Polícia Militar é ruim, da Polícia Penal é péssimo, de todos e de todas as carreiras, do delegado ao oficial da PM, às praças, aos operacionais da Polícia Civil. Vamos colocar o científico, senão depois eu tomo no saco. Se você é científico, os peritos... Bruno vai vir aqui. Falou que vem, Bruno falou que vem. Todos, civis. Todos, científicos. Então, voltando aqui na nossa carta de princípios, isso está estabelecido e tem um outro ponto importante. Por isso que a gente está junto há 4 anos. Porque cada entidade de classe mantém a sua autonomia. Entende? Então, não tem aqui a obrigatoriedade de participação no movimento. É um fórum, é uma união de pessoas com objetivos comuns. Se em determinado momento você não concorda com o que o grupo decidiu, você se destaca e vai seguir sua caminhada. Isso aqui é o princípio básico do Fórum Resiste. Inclusive, eu chamo e conclamo aqueles que defendam os mesmos ideais, que estão, inclusive, lá fixados na nossa carta de princípios, que está num site também. O Fórum Resiste é organizadíssimo, tem até site. Tem nossas pautas prioritárias, ali que trazem as pautas da Polícia Civil, os 6 eixos, e tem a carta de princípios. Então, tem lá. Então, a gente se baliza por uma carta de princípios. E, concluindo, esse movimento, ele tem essa organização e a gente coordena, eu não presido, eu não falo em nome de nenhuma entidade clássica. O fórum não tem um CNPJ? Não. Então é um fórum. É um fórum. É um fórum. Exato. É um fórum, não é uma entidade criada. Então tá certo. Mas me diz um negócio.
todos os sindicatos e todas as associações, ou na sua grande maioria da Polícia Civil, Científica, Penal, tá? No Fórum Resiste? 18 entidades de classe no Fórum Resiste. Ok. E quantas são policiais militares? Nenhuma. Formalmente, nenhuma. E o meu policial militar que tá assim, fala o meu policial porque o pessoal que frequenta o canal, e o policial militar falou, eu quero estar lá, cara. Então vem. É sério? É sério? Aí, ó, a associação não faz por você, e eu tenho falado disso. O André, policial civil, foi policial militar, tá falando, vão fazer parte disso. Então, vou deixar o seu contato, por favor, aqui na descrição do vídeo, aqui o QR Code aí, então o pessoal que é policial militar, quer fazer parte, porque ele disse, ele vai falar porque você não tem voz mais para falar. Então, você tem voz para falar no fórum e tem voz para falar com a sua presidência, a associação, é isso? A gente tem o Fórum Resiste como um espaço que junta entidades de classe e pessoas que comungam dos ideais que são defendidos. Quais são os ideais? As pautas de consenso. Aí você diz, que pautas de consenso são, porra? Não precisa nem, né, se antecipar. Não, eu vou pensar aqui, qual é a pauta de consenso? Salário? Né? Salário, André, eu não tenho como fugir de uma pergunta. Sei que seu horário está um pouco apertado, mas essa pergunta tem que vir. A outra vez, na outra oportunidade que você veio aqui, no podcast, já faz um tempinho, né? Até mudou aqui o AD. Mudou. Cara, você defendia aí o subsídio. E eu falei, doutor André, eu acho que não é legal. Não, é legal. Eu falei, bom. Aí o doutor Gimenez veio aqui, o veterano Gimenez também. Ele estava na dúvida e falou que você tinha o subsídio do bem e do mal. Me parece que você mudou completamente. Qual é a posição do fórum? Se o fórum tem uma posição sobre subsídio ou vencimentos, qual a posição do doutor André, que representa os delegados de polícia, que deve ser essa... O que vocês pensam sobre essa possível mudança, uma vez que tem a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, a Lei Orgânica das Polícias Militares, e tudo caminha para ser subsídio. Eu queria uma exposição sobre isso. Só delimitando, eu não defendo o subsídio. Eu sempre disse, tem o subsídio bom e o ruim. Eu não vou nem pedir o pessoal fazer o corte, você falando que você está defendendo o subsídio no outro episódio, né? Eu sempre explico, existe subsídio bom e o ruim. Isso é verdade. A gente não pode ser taxativo para coisas que não são simples, né? São complexas. Tá. A gente já conversou bastante sobre isso, inclusive quando você me visitou lá na associação e eu te expliquei. Sim. Né? Óbvio que eu estava pregando para convertido, porque você conhece muito bem essa pauta, né? Aquela coisa que você conhece bem da pauta. Eu não, você é um estudioso, você é um cara que tem uma carreira de concurso e que passou pela Constituição Federal e viu que tem lá o artigo. Sou da época antes da mudança de 2003. Então, você viu a mudança de subsídio no âmbito federal, você acompanhou a mudança de vencimento para subsídio de juízes, de promotores, de diversas carreiras, inclusive de âmbito federal e em alguns estados. Então, assim, eu sempre disse, existe o subsídio bom e o ruim. Tudo vai depender. As pessoas já estão cansadas também já de me ouvir falar isso. Tudo vai depender. É bom falar. Tá bom, eu vou falar. Pode até resumir. Vou resumir, porque senão a gente toma muito teu tempo também. Mas qualquer dia a gente fala só sobre subsídio. O bom e o ruim. Tudo depende da estrutura jurídica que esse subsídio vai estar montado na lei e tudo depende do valor de subsídio que o seu vencimento vai ser transformado. E no Estado de São Paulo, já para resumir, o que o governo do Estado de São Paulo está propondo para a Polícia Civil, eu já fiz todos os cálculos e a leitura de cenário de maneira técnica, tá, gente? Fazendo o cálculo e vi que o governo do Estado de São Paulo quer implementar para nós um subsídio ruim, que é com um valor ruim, transformando os vencimentos em subsídio. Isso daqui é uma parcela única e aquilo que você tem a mais de quinquênio e sexta parte vira VPNI, verba pessoal nominalmente identificada. Ou aquilo que foi na Polícia Penal, que é VPS, verba... que eu já lá voltei, foi VPI de subsídio. É verba pessoal de subsídio, salvo engano. VPS, verba pessoal de subsídio. Não aumenta nunca. E isso congela o teu salário.
Quando você tiver um reajuste futuro, que você não vai saber nem quando é, em vez de você passar a ganhar mais, essa parcelinha que está congelada vai sendo consumida e um dia ela some. No dia, quem sabe, quando ela sumir, você aí sim vai passar a experimentar um reajuste salarial. Todo mês de março de cada ano, correto? E nunca foi, nunca vai ser, nunca será. Para gente encerrar, uma pergunta bomba. Polícia Civil, tem ou não tem debandada? Tem muita. No último concurso para delegado de polícia, o edital previu 530 vagas. Você tem hoje informação na Cadepol, o curso de formação está ali, começou em dezembro. Isso, começou em dezembro e a gente está agora no início do mês de março. 2, 3 meses de curso, de 530 previsto no edital, você tem 490 delegados só na Cadepol. 40 já debandaram. Eu estou falando do concurso de delegado de polícia, um dos mais difíceis na área jurídica, na área da segurança pública do país, que é o concurso de delegado de polícia do estado de São Paulo. E por que isso ocorre? Porque quando chega aqui, eles visualizam que o salário é baixo, que você tem uma escala de trabalho que não contempla ali o pagamento, principalmente daquilo que você excede, que você não tem um plano de carreira. Isso é um carro-chefe, tá aí, Dancas? Eu quero deixar claro aqui. Carro-chefe nosso é o plano de carreira. É inimaginável que no ano de 2026 a Polícia Civil do Estado de São Paulo mantenha o modelo de interesses inconfessáveis do plano de carreira da Polícia Civil do Estado de São Paulo. De merecimento que a gente não tem a explicação em relação às pessoas que não foram promovidas. As que foram promovidas, todas mereceram. O problema é quem não vai. Por que é que não vai? Não tem vaga e ninguém explica. Você entende? Esse é o plano de carreira da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E isso só existe aqui em São Paulo. E por que é dessa forma? Eu faço essa pergunta desde que eu cheguei na Polícia Civil há 8 anos atrás. Lá, na Academia de Polícia, que inclusive os colegas estão fazendo agora. Inclusive, quarta-feira eu estou indo lá visitá-las. Legal. E essa pergunta ninguém me responde. O que é que eu tenho que fazer para ser promovido na Polícia Civil do Estado de São Paulo? A classe especial, principalmente. Que para a classe especial, você só vai por merecimento, que é essa questão de indicação. Mais político, né? Totalmente. Então, fere o artigo 37 da pessoalidade, impessoalidade da Constituição, porque lá a administração pública se pautará pela legalidade, impessoalidade, Moralidade, publicidade e eficiência. É o bom e velho Lean. Então, não é só a PM que é ruim nesse caso, porque eu tenho muitas reclamações aqui sobre o comandante dando seus pareceres para não promoção por merecimento dos policiais militares, inclusive oficiais, tá? Não é só praças. Então você está falando que na Polícia Civil é a mesma coisa? Olha, assim, sim, guardando as proporções. De verdade, eu não conheço como é que funciona o processo de promoção lá na Polícia Militar. Eu sei que eles têm um processo muito bem concatenado em relação ao tempo, né? Turma tal é promovida em determinado período, aí não vai por determinadas razões, aí eu já não sei como é que funciona lá. Mas você acabou de relatar a mesma coisa que eles falam. Na Polícia Civil, a gente tem um diferencial, que é em relação a você não ter sequer previsibilidade de promoções, de tempo. Nem os critérios objetivos estão objetivos. O delegado que já está na carreira também sai? O delegado que está na carreira terceira? Não tem. Preencheu determinado tempo, né? Não. Eu estou perguntando de bandada ainda. Antes. Ah, sim. Eu estou na terceira classe. Eu saio, igual acontece na Polícia Militar? Sai. Estou na segunda classe, eu vou embora? Sai, ele vai, ele continua, ele entra. Esses colegas que estão na Cadepol, você vai ver depois os dados. Inclusive, eu fiz uma solicitação de SIC. Assim que eu tiver em mão SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, que é para saber quantos policiais civis pediram exoneração, quantos delegados, no período X, né? Estabeleci um período, quando eu tiver os dados eu te mando. Isso é a gente publica aqui. Não, você vem aqui, então a gente fala. Fechou, eu venho mesmo. Legal, cara. E só para concluir, Idancas, com relação a essa debandada, você tem um número absurdo, inclusive depois que esse policial ele vai atuar na atividade fim. Caramba. Aquele período de 1 ano, 2 anos, 3 anos ou até mais, que ele está estudando, trabalhando e estudando para ir para outro concurso. Porque aqui, e ele vai mesmo. E ele vai mesmo. E tem um diferencial, olha,
praticamente a metade desses delegados que estão em formação na Cadepol são de outros estados. Você sabia? Vai prestar concurso a tudo. Eles já são de outros estados. Eles vieram aqui e, de repente, se ele passar num concurso... Eu tenho um amigo, Perto da casa. eu tenho um amigo, o Rafael Campanha. Um grande abraço para o nosso amigo Rafael Campanha. Ele é lá do, salvo engano, é do Acre. Passou no concurso para delegado aqui e era oficial de justiça lá. Ele chegou aqui, realizou o sonho dele, ser policial. O cara super vocacionado, tá? Mas voltou por quê? Porque lá, como oficial de justiça, ele ganhava igual ou até mesmo um pouco mais do que ele ia ganhar aqui como delegado de polícia. Perto da casa, na E casa lá, dele, casa com a dele, família. E ele vai embora. E São Paulo não consegue, primeiro, dar atratividade para quem é de São Paulo, porque você vê que quem está passando são as pessoas de outro estado. Segundo, quem vem para cá pede exoneração porque você não tem atratividade na carreira. Nós temos 3 relatos importantes aqui, o doutor André falando da Polícia Civil, o Jabal falando da Polícia Penal e o Mendes falando da Polícia Militar. Então parece que o problema é sistêmico na segurança pública, apesar da Polícia Penal não fazer parte da Secretaria de Segurança Pública, mas ela faz parte do sistema de segurança pública, vai ser algo sistêmico e eu vou convidar o doutor André para vir aqui no outro episódio para a gente dissecar o assunto da debandada, dos baixos salários, do excesso de trabalho dos policiais. Então, vou pedir para você que não está inscrito no canal se inscrever, ativar o sininho. André, você promete que volta na próxima vez? Volto sim, sempre que você determinar eu venho. Ficou chateado com o meu react não, né? Não, eu disse para você, eu disse, olha, do seu react, eu só concordo com uma coisa, que foi quando você disse que eu defendo os policiais civis e os delegados de polícia. Aí eu concordo, essa eu não concordo. Mas assim, a gente não é inimigo, cada um tem um ponto de vista, né? Como diz o Voltaire, podemos falar, não podemos brigar. Né? Exatamente. Gente, não é inscrito no canal da SS, se inscreva, ativa o sininho, coloca a pergunta aqui embaixo pro doutor André, o que você quer que ele responda? Ele já falou que vai voltar, eu vou selecionar essas perguntas e vou fazê-las no próximo episódio, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, valeu, obrigado.